Fala galerinha, belezura? E aí, como é que vocês estão? Como é que foram no concurso aí do final de semana? Concurso da Câmara. Então hoje a gente vai estar aí fazendo, vamos pegar aqui, vamos fazer as questões de matemática da prova da Câmara Municipal de São José dos Campos, que ocorreu aqui nesse final de semana, no dia 1 de maio de 2022. A prova de auxiliar legislativo, beleza? Vamos pegar as questões de matemática. Já introduzindo para vocês, essa prova é uma prova de nível fundamental da VUNES, só que a gente sabe que a VUNES ela tem pesado um pouquinho a mão nas questões, né? Então eu vi muitos alunos reclamarem, assim, falarem, a prova estava difícil, ela não é de nível fundamental, ela é um pouquinho mais difícil. De fato, para a VUNESP é esse o padrão que ela costuma cobrar. Ela poderia ter facilitado um pouco mais, creio eu. Dava para ela colocar uma dificuldade menor, colocar umas questões um pouco mais diretas, mas ela colocou questões com bastante texto, né? A gente pode ver aí que a maioria ela tem bastante texto. Essa aqui é mais curtinha, mas essa aqui também não é tão simples, porque essa daqui é uma que ela teria que colocar uma figura para a gente, então você tem que desenhar a imagem. Aqui, ó, sempre com bastante texto, bastante coisa para a gente interpretar, tá certo? Então, eu tive muitas reclamações dos alunos falando que considerou essa prova uma prova um tanto quanto acima do que deveria ser cobrado para o nível fundamental. A gente sabe que quando a VUNES fala assim nível fundamental, nem sempre é isso que ela quer dizer, né? Ela acaba cobrando sim nível fundamental, nível médio, ela cobra bem, ela cobra muita interpretação. E quando eu junto interpretação com matemática, eu vejo que é o que mais confunde as pessoas, é onde as pessoas mais acabam tendo dificuldade, acabam reclamando também, né, do que está acontecendo ali. Beleza? Essa primeira questão, nós temos aí a questão 21, tá certo? Questão 21 da prova. Então ele fala assim, ó, um cartaz de formato retangular e lados que medem 150 centímetros e 80 centímetros tem 3/5 de sua área pintada. Sabendo-se que a quarta parte da área pintada tem a cor azul, é correto afirmar que a área da região pintada na cor azul é igual a... Então, o que acontece? Você tem esse cartaz, e esse cartaz, ele... Então, você primeiro vai ter que tirar, vai encontrar o valor desse cartaz, o valor da área desse cartaz, certo? Porque ele deu pra gente aqui duas medidas, a gente tem que encontrar a área desse cartaz, porque depois ele vai estar calculando tudo em cima da área. Então, para começar, uma questãozinha de área já começou um pouquinho puxadinho, mas, como eu sempre falo, questão de área é só você calcular o valor da área, né? Ele já deu os dois lados aí, lado vezes lado, é um retângulo, lado vezes lado e resolve o problema. Depois a gente vai ter que tirar esses 3/5, porque 3/5 dessa área que foram pintadas, então a gente tem que tirar 3/5 dessa área. Só que ele quer a área pintada da cor azul, então vai ser, ele falou aqui pra gente, a quarta parte, então 1/4 do que foi pintado. Então vai ser encadeado isso daí. Vocês conseguem perceber? Vai ser encadeado isso daí. Então a gente vai ter que encontrar os 3/5 e dos 3/5 a gente encontra o 1/4. 3/5 é o que foi pintado, 1/4 é o que foi pintado na cor azul. Vamos lá então? Aqui vamos para a minha bancadinha. Ok. Deixa eu deixar aberto aqui para mim, para poder ver a questão. Então eu tenho aqui, a gente vai ter a figura. Que ele disse para mim aí, que ela tem 80 de largura por... Ela falou só os tamanhos, né? Então tem 80 centímetros de um lado e 150 do outro, ok? Ele me disse que 3/5 desse valor foi pintado. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que encontrar aqui, a gente vai ter que encontrar a área. Então, vamos calcular a área aqui. A área do retângulo é igual ao quê? É igual a 80 vezes 150, certo?
80 vezes 150 vai dar para a gente 12.000 centímetros quadrados, beleza? 80 vezes 150 vai dar 12.000 centímetros quadrados. 12.000 centímetros quadrados é a área dessa nossa figura aqui, correto? Agora, o que a gente tem que calcular? Desses 12.000, ele pintou 3/5, tá? 3 partes de 5. E para quem conhece aí o método que a gente utiliza, 3 de 5, eu vou representar como? Sendo que um chocolate, onde eu tenho 5 partes e foram pintadas apenas 3 partes, certo? Sendo isso aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho o valor total. Qual que é o meu valor total? 12.000. Qual que é o valor total representado em quadrados aqui? São 5. Qual é, então, o valor de cada quadrado? Vou ter aqui 12.000 dividido por 5. 12.000 dividido por 5 vai dar para a gente 2.400. Beleza? Então, isso daqui é uma parte. Tá? Para quem que usa o sisteminha de coeficientes, isso aqui é equivalente àquele coeficiente K. Tá bom? Mas eu gosto de representar pela figura e por quadradinho. Então, eu tenho aqui que um quadradinho vale 2.400. Quanto valem, então, 3 quadradinhos? 3 partes, que são as partes que foram pintadas. Então, eu tenho aqui o que foi pintado. 3 partes. Nós vamos ter o quê? 3 vezes 2.400. Que vai dar para mim 7.200. Então, 7.200 foi o que foi pintado. Disso que foi pintado, aí eu vou tirar 1/4. Porque 1/4 foi pintado em azul. Que é o que ele pede, certo? Ele quer pintado na cor azul. Aqui a gente executa da mesma forma. Eu tenho 4 partes, sendo que apenas uma parte aqui foi pintada em azul. As demais foram pintadas em outras cores. Então, eu tenho aqui o pintado em azul, ou pintado em azul não, desculpa. Todas as partes aqui, né? Todas as minhas partes pintadas, que são 7.200. Todas essas partes pintadas, representadas em quadrados, estão em 4 partes, certo? O total desse daqui é 4 partes. Quanto vale um quadrado? Uma parte vale 1.800. Beleza? 1.800 é uma parte. Eu tenho ali a alternativa, essa aqui já é a nossa resposta. Pintados em azul, 1.800 centímetros quadrados em azul. Beleza? Alternativa C. Maravilha! Para a gente aqui, a alternativa C. 1.800 centímetros quadrados. Tudo ok? Maravilha, né? Vamos então para a próxima questão. Opa. Próxima questão, questão 22. Uma questãozinha de regra de 3. Vamos ver o que ela fala. Ontem, Hugo foi de sua casa até o local de trabalho, usando certo trajeto, e retornou do trabalho para casa por um trajeto distinto. Sabe-se que ele percorreu 4.400 metros na ida e que essa distância corresponde a 80% da distância percorrida na volta. Para ir ao trabalho, voltar para casa, Hugo percorreu ontem um total de... Então, na ida ele percorreu 4.400, certo? Na ida que ele percorreu 4.400 metros. E na volta ele percorreu um valor que corresponde, né? O valor corresponde não. A ida corresponde a 80% da distância percorrida na volta.
Isso aqui é até para confundir a gente, hein? Onde está o meu 100% então? O meu 100% está na volta. Então, esse daqui, sempre quando a gente está tratando com porcentagem, é importantíssimo você encontrar onde é o seu 100%. Então, esse 4.400 corresponde a 80%. E o meu 100% é o percurso da volta, que é o que a gente vai ter que encontrar. Então, vamos aqui. Questão 22. Eu tenho aqui questão 22. Temos aqui que percorreu. Sabe-se que ele percorreu 4.400 metros na ida. Percorremos aí 4.400 na ida. E isso corresponde a 80%. Beleza? Então, vamos fazer a nossa regrinha de 3. Onde eu tenho aqui a ida. Onde eu tenho aqui os valores, desculpa. Onde eu tenho aqui os valores. E eu tenho as porcentagens. Certo? Tenho aqui os valores e as porcentagens. Aqui eu tenho que o quê? Eu tenho que 4.400 está para 80%, assim como x, que é o valor que eu quero encontrar, está para 100%. Certo? Vamos fazer a nossa multiplicaçãozinha em cruz, em x aqui. Vamos ter aqui o quê? 80x é igual a 4.400 vezes 100. X é igual a 440.000 dividido por 80. A gente simplifica aqui. Corta aqui, né? Vai ficar 44.000 dividido por 8. 44.000 dividido por 8 vai dar o que pra gente? Vai dar 5.500. 5.500, então, é o nosso valor na volta. A volta deu pra gente 5.500. A ida havia dado aqui do início, que ele tinha falado, 4.400. Ou seja, nós vamos ter o que aqui? 9.900 metros, que é a mesma coisa que 9,9 quilômetros. Beleza? 9,9 quilômetros, que eu tenho o quê? Eu tenho na alternativa E. Alternativa E. Alternativa E. Maravilha. Essa prova não sei se teve mais de uma versão, tá? Dessa versão aqui, vocês vão acompanhando as questões aí. Dessa versão, alternativa E. Se tiver alguma outra versão, pode ser que esteja mudado aqui de posição. Vamos lá para 23. Deixa eu regular aqui. Deixa eu deixei posicionado certinho. Maravilha. Perfeito. Questão 23. Considere os recipientes A e B, certo? Ambos da mesma capacidade, então eles têm a mesma quantidade. E completamente cheios, mesma capacidade, completamente cheios. O conteúdo do recipiente A foi... O conteúdo do recipiente A foi totalmente repartido em 4 recipientes menores, de modo que 3 deles receberam x ml cada. E o outro recebeu 250 ml. O conteúdo do recipiente B também foi totalmente repartido em 4 recipientes menores, sendo que 2 deles receberam x ml
cada, e os outros 2 receberam 400 ml cada um. A quantidade de líquido contida inicialmente no recipiente B era igual a... Maravilha! Então, eu tenho aqui o recipiente A, foi repartido em 4 recipientes, ok? E o recipiente B, que também foi repartido em 4 recipientes menores. Ok. Isso daqui cheira para a gente um sisteminha de equação. Por quê? Porque a gente tem aqui o recipiente A e eu tenho a composição dele, né? Que é 4, vai ser 3x, né? 3 recipientes menores, mais 250. E o B, o que ele tem? Ele tem 4 recipientes também, sendo que 2 são de x, certo? E os outros 2 são de 400. Vamos montar isso daqui. Questão 23. Então, nós temos que eu tenho aqui o recipiente A e eu tenho o recipiente B. O A foi repartido aqui em 4 recipientes menores. Então, eu tenho um recipiente X, o outro recipiente X, mais um recipiente X e mais um recipiente de 250. E o B também foi repartido em 4 recipientes menores, certo? Então, eu tenho um recipiente aqui com X, um outro recipiente com X e 2 recipientes com 400 ml. Só que ele falou para a gente que esses dois têm a mesma quantidade, que os dois são iguais em quantidade. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 3x mais 250 igual a 2x mais 800. Né? A soma desses dois vai dar 800 para a gente. Então, vamos lá para uma equaçãozinha, onde eu tenho 3x aqui, certo? X mais x mais x é 3x, mais 250, que é igual a x mais x a 2x, mais 800. Dois passa para cá, vai ficar 3x menos 2x, que é igual a 800 menos 250. Vamos ter aqui 1x, que é igual a 800 menos 250, igual a 550 ml. 50, aqui 80, ok? 550 ml. 550 ml é o valor de x. O que eu preciso saber aqui? O valor de B que ele me pede, certo? E qual seria o valor de B? B, eu sei que é 2x mais 800. Então, nós vamos ter o quê? 2 vezes 550 mais 800, certo? 2 vezes 550 vai dar 1.100 mais 800, B igual a 1.900 ml. Maravilha? Para a gente ali, 1.900 ml está na alternativa B, 1 litro e 900. Alternativa B. Maravilha. E aí? Estão achando fácil ou difícil? Essa aqui tá tranquila, né? As medidas em metros do comprimento e da largura de um terreno retangular são iguais a x e 3/4 de x, respectivamente. Se esse terreno tem 112 metros de perímetro, a medida da sua largura é igual a... olha que belezinha, ele quer a medida da largura.
É uma questão que eu considero que tenha ficado um pouco atrapalhada, um pouco chata, porque a gente vai ter que desenhar medidas em metros do comprimento, primeiro, o comprimento e largura. É x e 3/4 de x, respectivamente. Terreno retangular, então vou ter que desenhar um terreno retangular. O perímetro dele é 112 e ele quer a largura, certo? Que é o valor da largura, que é 3/4. Então, vamos anotar isso daqui, para a gente não se perder. Vamos lá. Questão 24. Então, nós temos aqui uma figura que ele não nos deu essa figura, certo? Mas a gente vai desenhar ela. Eu tenho o comprimento e a largura. O comprimento aqui é x e a largura é 3/4 de x, ok? Ele quer a largura. Deixa anotado aqui, ó. Largura 3/4 de x. E o comprimento igual a x. Maravilha. Largura e comprimento. Ele fala também pra gente, ó, que o perímetro desse terreno é igual a 112. Isso é muito importante. 112 metros. Certo. Se ele deu que o perímetro é 112, o que eu tenho aqui? Como é que eu vou partir? De onde eu vou partir? Vou partir justamente do perímetro. Qual que é a fórmula do perímetro? O perímetro é simplesmente a soma de todos os lados. Então, a gente não tem nada muito complexo aqui. A gente só tem que fazer a soma de todos os lados, certo? Ah, Pablo, como é que eu vou fazer a soma de x com 3/4 de x? Põe no papel. Nada mais simples que pôr no papel. Então, nós temos aí que o perímetro é igual a 112, certo? É o resultado do perímetro. Mas qual que é a fórmula do perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu vou somar. Ó, você escolhe um ponto de partida e caminha por essa figura. Então, a gente vai caminhar aqui, depois a gente vai subir aqui, depois a gente lê para cá, e depois a gente termina lendo aqui. São 4 lados, tem que ter 4 valores. Então, vai ser x mais 3/4 de x mais x mais 3/4 de x, que é igual a 112. Beleza? Isso daqui é igual a 112. Para a gente fazer a soma de números com parte fracional, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar e tirar um MMC. MMC entre 4 e 1 vai ser 4. Então, vai dar aqui, ó, 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4. Aqui mantém 3x, opa, pode esquecer o x. X mais 4x mais 3x. Isso tudo é igual a 112. O 4 está fazendo o que aqui? Dividindo. Vai passar para o outro lado? Multiplicando. Somando isso aqui, 4 com 4, 8. 3 com 3, 6. 8 com 6 dá 14x. Então, eu tenho 14x, que é igual a 4 vezes 112. X é igual a 448 dividido por 14. 448 dividido por 14 vai dar para a gente aqui 32. X é igual a 32 metros, certo? Se x é igual a 32, x é o nosso comprimento. Mas a pergunta, ela quer saber o valor da nossa largura. X é igual a 32. Como que é o valor da largura? A largura, ela é 3/4 de x, certo? Podemos ali fazer pelo sisteminha do chocolate, ou a gente pode fazer direto, né? Como é que está aqui, ó? A questão me diz que a largura é 3/4 de quem? De x. Então, eu tenho 3
sobre 4 vezes 32. Aí é uma outra forma de fazer, hein? Quando eu tenho o valor. 32 dividido por 4, primeiro eu vou optar pela divisão aqui, ó. 32 dividido por 4 dá 8. 32 dividido por 4 dá 8. Vai ficar 3 vezes 8. 3 vezes 8 é igual a 24. Então, nós temos aqui de largura é igual a 24. A alternativa A. Vamos lá aqui para a apostila. Alternativa A. Maravilha! Uma questãozinha, vocês viram, é rápido e fácil de resolver, só que eu dependo de fazer um desenho para poder entender, para poder compreender melhor. Se você não fizer um desenho, talvez você possa acabar se perdendo, tendo uma dificuldade, aí, perdendo tempo. Prestar muita atenção nas questões da VUNESP, que você lê, eu tive uma ideia, pega e bota sua ideia em prática. Nem que seja a ideia de usar as alternativas, mas não fique ali matutando de cabeça, põe no papel. O que muitos alunos acabam se perdendo é que eles não colocam as ideias deles no papel. E o fato de você não colocar o que você está pensando no papel dificulta esse raciocínio. Você não consegue visualizar o que está acontecendo ali, tá certo? Deixa eu só ver de novo aqui, ó. Deixa eu dar uma reguladinha aqui. Prontinho. Então procure sempre fazer isso, tá bom? Questão 25. Uma gráfica, a impressão de um lote de certo folheto promocional foi totalmente distribuída por 3 máquinas. Ok. 3 máquinas. Vou marcar texto aqui. A tabela mostra a participação de cada máquina na impressão desse lote. Então tem as impressoras A, B e C, tem a participação 45 e 40 aqui. Quantidade de unidades, tenho aqui só o do B. Olha, isso aqui não é uma pegadinha difícil, é uma pegadinha simples. Né? Toda vez que a gente está trabalhando com porcentagem, a gente tem que considerar que existe um 100%. Nesse caso aqui, o 100% é o quê? É a soma das porcentagens desses três itens aqui, do item A, da impressora A, da impressora B e da impressora C. Se a A gastou 25 e a C gastou 40, quanto que eu tenho aqui gasto, né? Quanto que eu tenho executado, né, de participação, na realidade, pela impressora B? Aqui a gente teria que ter, para poder completar o que está faltando, 35, né? Porque se eu tenho 40 para 100 falta 60. 25 para chegar em 60, eu precisaria, se fosse 25 daria 50. Eu preciso de mais 10, então são 35. 25 mais 35, 60. Mais 40, 100%. Aí a gente mata. Aí nós temos já a nossa referência, certo? Eu já vou encontrar aqui, ó, isso aqui foi só interpretação, hein? Daí aqui eu já vou encontrar o quê? Vou encontrar a relação entre esse valor, esse 35% e 2.800, certo? Ele fala assim, se a impressora C imprimiu 25 unidades, a impressora C imprimiu 25 unidades por minuto e trabalhou sem interrupções, então, para imprimir todos os seus folhetos, ela gastou um total de quantas horas, minutos? Ela gastou para imprimir 2.800? Não, ela gastou para imprimir isso aqui que eu não sei. O valor que ela está me perguntando é esse aqui. Que eu não sei, que é da impressora C. Ela fez 40% e a gente não sabe ainda o quanto que ela fez. Beleza? Então, primeira coisa que a gente vai ter que fazer. Depois eu mudo a cor. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que fazer uma regrinha de 3 para encontrar quanto que a impressora C produziu, né? Quanto que ela conseguiu de participação aí. E depois de encontrar esse valor, eu tenho que encontrar o tempo que demorou para isso. Se ela gasta 25 minutos, unidades, se ela faz 25 unidades por minuto, então se eu pegar o total de unidades que ela fez e dividir por 25, eu vou ter o quê? Eu vou ter o tempo aí em minutos, certo?
Certo? Vamos lá, então. Bora aqui. Vou para a bancada. Questão 25. Então, a gente tem aí a tabelinha que ele tinha nos passados, certo? A, B e C. Eu tinha as participações, que era 25% e 40%. E eu tenho o valor de 2.800 aqui. Se eu tenho as participações aqui, como eu falei para vocês, eu já sei que aqui é 35. Porque 35 mais 25 vai dar 60, mais 40, 100%. Completei aqui 100%. Aqui é a quantidade. Participações. Eu tendo isso daqui, o que me falta é esse valorzinho aqui, ó, de x, que é o que a questão precisa, que é o que ela nos pede. Beleza. Então, aqui, ó, eu vou fazer o quê? O que a gente tem? A gente tem uma regrinha de 3, onde 2.800 está para 35%, assim como x está para 40%. Certo? Vamos fazer a nossa multiplicaçãozinha em x. Fazendo essa multiplicaçãozinha, eu vou ter o quê? Vou ter 35x, que é igual a 2.800 vezes 40. X é igual a 2.800 vezes 40, dividido por 35. Olha que beleza, aqui eu vou simplificar 40 e 35. Poderia ter simplificado isso aqui, ó. Nesse momento já dava para ter simplificado a nossa questãozinha. 35 e 40, sempre numa regrinha de 3, na tabelinha da regrinha de 3, eu posso fazer essa simplificação quando o número está em cima do outro, tá certo? Quando ele está na mesma coluna. Daí eu posso fazer essa simplificação. Como a gente não fez aqui, a gente faz aqui agora. 40 e 35 estão na tabuada do 5. 40 por 5 é 8. 35 por 5 é 7. Temos o que aqui então? X é igual a 2.800 dividido por 7 vezes 8. Aqui eu também posso fazer uma simplificação. Então, eu vou ter aqui o 7 e o 28. 7, o 28 está na tabuada do 4. 4 vezes 7, 28. Então, x é igual a 2.800, né? 2.800 por 7 vai dar 400 vezes 8. E 400 vezes 8 vai dar o que para a gente? 3.200. 3.200 é o valor de x, é o valor de c. É o nosso valor x aqui, é o valor de c. Só que, o que tem? Ele quer saber, ele não quer o valor do c, ele quer saber o quanto tempo que a C vai gerar para concluir isso aqui, produzindo de 25, né, unidades por minuto. É isso que ele nos passa lá, certo? Ele quer, ó, você imprimiu 25 unidades por minuto. Deixa eu até anotar isso aqui, ó. (25) por minuto. Certo. Então, eu vou pegar aqui, ó, 3.200 e dividir por 25. 3.200 dividido por 25 vai dar 1, vai sobrar 25, sobrar 25 vai descer, vai subtrair de 25, vai sobrar 7, desce o 0, 7. 25 para 70, 2, dá 50, desce o 2.
0 e desce esse 0 aqui. 25 para 100 é 4, 25 para 200 vai ser 8. 0. Então, eu vou ter 128 minutos, que é equivalente, como na questão, se você for olhar lá, a questão não dá resultados em minutos, ela dá resultados em minutos e segundos. Em horas e segundos, desculpa, em horas e minutos, desculpa. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que converter. 128 minutos é igual ao quê? 120 é igual a 2 horas, né? Cada hora tem 60 minutos, 120 é igual a 2 horas. Então, eu vou ter 2 horas e sobra pra gente um 8. 2 horas e 8 minutos. Lembrando de colocar esse zerinho aqui para diferenciar, tá bom? Tá certo que não existe 80 minutos, mas é bom colocar ali para poder deixar diferenciadinho, certinho, para não dar nenhum erro. Nós teremos ali então a alternativa C mais uma vez. A alternativa C. Mudar de cor, né? Maravilha! Chegamos aí à metadinha da prova. Metadinha da prova. Vamos lá, questãozinha 26. Questão 26. No fechamento do ano passado, a carteira de pedidos firmes da Embraer totalizava 17 bilhões de dólares, equivalente a 86,7 bilhões de reais, pelo câmbio de ontem. Isso no Estadão. Desse modo, é correto afirmar que, na conversão de moedas mencionadas na informação, cada dólar foi cotado a... Então aqui a gente tem uma questãozinha de regra de 3, né? 17 bilhões de dólares estão equiparados a 86,7 bilhões de reais, e ele quer saber quanto vale um dólar. Então, uma regra de 3 simples, nada demais, dá para a gente fazer com tranquilidade essa questão. Vamos lá, então. Questãozinha 26. Nós temos aí o dólar, que estava em 17 bilhões. E nós temos aí em 86,7 bilhões de reais. Nossa regra de 3 é uma regra de 3 simples e direta, né? Onde eu aumento um, aumento outro também. Então, eu tenho aqui o dólar e o real. Sendo que nós temos aqui 17 bilhões de dólares, estão para 86,7 bilhões de reais. Um dólar está para quantos reais? Regrinha de 3 simples, vamos multiplicar ela em x, simples e direta, né? Para multiplicar em x tem que ser diretamente proporcional. Se for inversamente proporcional, lembra que a gente multiplica em linha. Então, fazendo aqui essa multiplicação em x, vai ficar 17x, que é igual a 86,7. X é igual a 86,7 dividido por 17. Para fazer essa divisão, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pegar e andar uma casinha, né? Não tem como eu fazer a divisão aqui com casa decimal. Então, eu vou andar uma casinha aqui e vou andar uma casinha no número de baixo também. Então, vai ficar ali na minha divisão, vai ficar 867 dividido por 17, por 170, perdão, dividido por 170. 867 dividido por 170 vai dar aqui 5, 5 vezes 0, 5 vezes 7, 35, vai 3, 5 vezes 1, 5, 6, 7, 8. 850, a gente subtrai aqui, sobra pra gente o quê? Sobra 17. Bota uma vírgulazinha aqui, vem o nosso 0, 1, 170. 0. Então,
o nosso valor aqui em real, né? 1 dólar vale R$ 5,10. R$ 5,10 nós temos ali na alternativa D. Alternativa D. Maravilha. Maravilha. Tranquila essa, né? Vamos para a próxima. 26, 27. 27. Aqui nós temos o quê? Os parafusos dos pedidos A e B de quantidades iguais. Olha, parafuso, quantidades iguais. A e B, quantidades iguais. Parafusos dos pedidos A e B de quantidades iguais foram totalmente distribuídos em pacotes. Ok, foram distribuídos em pacotes. A razão entre o número de parafusos colocados em cada pacote do pedido A em relação ao pacote do pedido B é igual a 2/3. Isso é importante. Então, ó, deixa eu virar aqui. A razão, vamos deixar anotado isso aí. A razão do pedido A e pedido B. A razão entre A e B é igual a 2/3. Maravilha. Sabendo que cada pacote do pedido A foram colocados, sabendo-se que em cada pacote do pedido A foram colocados 48 parafusos, sendo necessários 30 pacotes, conclui-se que para o pedido B, o número de pacotes necessários foi igual a... sabendo que cada pacote do pedido A foram colocados 48 parafusos, sendo necessários 30 pacotes. 48 parafusos, sendo necessários 30 pacotes. Perfeito. Conclui-se que para o pedido B, o número de pacotes necessários foi igual a... Vamos lá. A gente tem que descobrir aqui, então, o número de parafusos que eu vou ter em cada pacote do pedido B. Né? Eu tenho essa razão aqui, ó, a razão entre o número de parafusos colocados em cada pacote do pedido A e em cada pacote do pedido B é igual a 2/3. Então, a gente vai encontrar essa razãozinha aqui. Vamos encontrar o valor total a partir dessa informação do pedido A, onde foram colocados 48 parafusos, sendo 30. Então, eu já consigo encontrar aqui o total de parafusos, tanto para o pedido A e o pedido B, porque ambos têm a mesma quantidade, quantidades iguais que ele falou no começo. E após isso, sabendo a quantidade, sabendo o número de parafusos em cada pacote tipo B, através da nossa razãozinha, a gente vai atacar para uma divisão. E daí a gente já resolve esse nosso problema. Uma divisão ou uma multiplicação? Vamos ver o que vai aparecer, tá? Não, uma divisão mesmo. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos aqui. Ajeitar esse caderninho aqui. Beleza. Primeira coisa. Questão 27. Primeira coisa. Então, a gente sabe que a razão entre A e B é de igual a 2/3. Ok. Se é igual a 2/3, ele está comparando. Lembra, ó, um chocolatinho. Quando eu estou tirando dele, é tudo a mesma coisa. É tudo um assunto só, uma coisa só. E eu estou fracionando aquilo. Daí eu faço um chocolate só. Aqui eu estou comparando dois pedidos diferentes. Então, eu tenho o pedido A que representa 2 partes e o pedido B que representa 3 partes. Então, aqui no desenho, a gente vai fazer uma representação para B, para A e uma representação para B. Maravilha. O que nós sabemos aqui? Nós sabemos que o pedido A, né? Deixa eu confirmar aqui, vamos lá. Nós sabemos aqui que o pedido A, quantidade, entra aqui, foram colocados 48 parafusos. A razão entre o número de parafusos colocados em cada pacote do A e do B foi de 2/3. Então, o A, eu tenho 48 parafusos e o B é o que a gente vai descobrir aqui. Então, o A, eu tenho 48 parafusos. Então, o pedido A aqui, eu tenho 48 parafusos. O A em quadrados, eu tenho 2 quadrados. Quanto vale cada quadrado? Vale 24.
Maravilha. Se eu sei que cada quadrado vale 24, o pedido B, o que acontece com o meu pedido B? O B eu tenho que 3 partes, certo? 1, 2, 3. 3 partes de 24. Totalizando para mim, o B é igual a 72 parafusos por pacote. Correto? Mas qual que é a quantidade total de parafusos que eu tenho? A gente tinha visto lá na questão que ela fala que ele tem que foram colocados 48 parafusos, sendo necessário 30 pacotes. 48 vezes 30, a gente vai encontrar o número total de parafusos. Então, total de A e de B, consequentemente, né, vai ser 48 parafusos vezes 30 pacotes. O que eu tenho aqui? Total de A é igual a, vezes aqui, 1440. 1440 parafusos no total, que é a mesma quantidade para B. O total de B é igual ao total de A, então o total de B também é 1400 parafusos. Sendo assim, se eu tenho cada pacote com 72 parafusos, eu vou fazer essa divisão. Vamos lá. 1440 dividido por 72. O que nós temos aqui? 2 vezes, pegando só esse pedacinho, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 7, 14, 144. Zerou, desce esse aqui, zero aqui. Então, serão necessários 20 pacotes para comportar o grupo do pedido B. Alternativa B. Coloquei o B ali. Alternativa B. Maravilha? Alternativa B. Olha aí. Show. Próxima questão. Uma empresa utiliza 3 máquinas para produzir determinada peça. Acionadas ao mesmo tempo e trabalhando sem interrupções. A primeira registra o número de peças reproduzidas a cada 1 minuto e 12 segundos. A segunda a cada 2 minutos. E a terceira a cada 3 minutos. Sendo que em determinado momento, esses registros ocorreram simultaneamente. Em determinado momento. Nessas condições, os registros do número de peças produzidas e efetuadas simultaneamente pelas 3 peças ocorrerá a cada. Então ele quer saber quando que os 3 vão se repetir. Né? Nessas condições, os registros do número de peças produzidas efetuados simultaneamente pelas 3 máquinas. Simultaneamente pelas 3 máquinas. Se ele diz para mim que é simultaneamente pelas 3 máquinas, ele quer saber de quanto tempo que esse evento ocorre. Aqui nós temos resultados em minutos, e aqui nós temos minutos e segundos, minutos, e eu tenho um minuto. O correto aqui é a gente pegar e converter tudo para uma mesma unidade. Então, como eu tenho segundos, para a gente poder trabalhar, não tem como trabalhar fazendo o MMC dessa forma. Então, eu vou ter que converter tudo para segundos, todo mundo para segundos, e depois a gente volta para minutos. Lembrando que, o que é essa questão? Quando ela fala de eventos que se repetem, ela está falando de MMC, beleza? Para quem já fez aula comigo aí, sabe que isso aí é um MMC. Vamos lá, 28. Então, temos aqui. Opa, deixa eu mudar aqui a bancada. Estou fazendo aqui, ó, 28. Temos aqui A, B, C. Então, eu tenho ali 1 minuto e 12 segundos, que vai dar para a gente 72 segundos. Temos ali 2 minutos, que dá 120 segundos. E 3 minutos, que dá 180 segundos. No nosso MMC, a gente sempre começa pelo menor número primo. Então, vamos lá. Por 2, 72, 36, 60, 90. Por 2, obviamente, porque ainda está par.
36 vai para 18, 30, 45. Por 2 novamente, 9, 15, 45. Agora não dá mais por 2, então vamos lá para o 3. 3, 5 e 15. Por 3 novamente, 1, 5 e 5. E para fechar, matamos por 5. 1, 1 e 1. Maravilha. Fechamos nosso MMC. Aqui, eu sempre falo, dou a dica para os alunos. Pega, apareceu um 5, vê se tem um 2, multiplica esses dois primeiros que a gente vai ter o resultado final multiplicado por 10. Aqui eu tenho 2 vezes 2 e aqui eu tenho 3 vezes 3. 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 9, 36. Bem mais fácil de fazer do que se a gente fosse fazer 1 a 1, certo? 10 vezes 36, 360 segundos. E 360 segundos é a mesma coisa que o quê? A gente convertendo para minutos, divido por 60, certo? Então, a gente divide por 60. Se você pega e divide por 60, 36 por 60 dá? Hein? 36 por 60 dá? 6, né? 6 vezes 6, 30. E 6. 6 vezes 6, 36. Como é 360, dividido por 60, vai dar 6 minutos. Correto? Vamos ver a alternativa. Alternativa D. Maravilha! Mais uma aí pra gente. Isso aqui é bem tranquila, né? Foi tranquila essa aí. Agora nós temos essa daqui, a 29. Vou virar aqui. Questãozinha 29. Vamos virar a página, né? 29 e 30 para fechar. Questãozinha 29. Que nós temos. Os tanques T1 e T2 contêm misturas de gasolina e etanol. Os tanques T1 e T2 têm misturas de gasolina e etanol. Sabendo que as quantidades de etanol em cada tanque são diretamente proporcionais às respectivas quantidades de gasolina, aí, ó, sabendo que a quantidade de etanol em cada tanque, etanol, é proporcional à quantidade de gasolina, a respectiva quantidade de gasolina, certo? Que são iguais a 80 no T1 e 100 litros no T2. Ok. Sabendo que o tanque... Sabe-se e sabendo-se. Sabendo que o tanque T1 contém 120 litros de etanol, conclui-se que a mistura formada no tanque T2 contém um total de... Então, o tanque T1 tem 120 litros de etanol. Certo. Então, se eu tenho aqui, ó, 80 litros de litro de T1 de gasolina para 100 litros de T2 de gasolina. E eu tenho 120 de etanol no T1 para a quantidade no T2. Aqui a gente teria duas opções de fazer, né? A gente pode fazer pelo chocolate ou a gente pode fazer também por uma regra de 3. Eu vou fazer por chocolate, que vocês vão ver que é bem simples e a gente vai simplificar essa questão. Vamos lá para a bancada, então. Aqui. Questãozinha 29. Então, nós temos aqui que o T1 ele tem 80 litros de gasolina e o T2 tem 100 litros de gasolina. Certo. Eu tenho aqui, então, a razão, a proporção, ele falou que é proporcional, né? Então, eu tenho 80 para 100, é a minha proporção. 80 para 100. É a mesma coisa aqui, ó. A gente tem o T1 e o T2. Na proporção de quanto? 80 para 100.
Foi isso que ele passou pra gente. E o etanol vai seguir essa mesma proporção. Ah, professor, eu vou fazer 80 e 100? Não, a gente vai simplificar isso, certo? Porque aqui a gente tem as frações equivalentes. Isso aqui é bom para a gente lembrar de fração equivalente. O que é a fração equivalente? São várias frações que significam o mesmo valor. Então, eu tenho 8 sobre 10. Primeira fração equivalente, eu simplifiquei aqui por 10 e 10 embaixo. 8 sobre 10. A segunda fração equivalente, a gente pode simplificar aqui por 2 aqui em cima e por 2 aqui embaixo. 8 por 2, 4. 10 por 5, 10 por 2, 5. Então, eu tenho T1 para T2 na proporção de 4 para 5. 4 partes para 5. O que a gente faz aqui? A gente faz a nossa representação, certo? 1, 2, 3, 4 para 5. 2, 3, 4. Certo? Ele diz pra gente que de gasolina no T1, de etanol no T1, ele tem 120 litros de etanol. Então, no T1, aqui eu tenho 120 litros de etanol. Quantas partes de etanol eu vou ter? Enquadrado, T1 enquadrado, são 4 partes. 120 dividido por 4, cada parte vai valer para a gente 30. Então, proporcionalmente, aqui no T2, que é o que ele quer saber, eu vou ter o quantos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes. Então, eu tenho ali, ó, T2 é igual a 5 partes de 30, certo? Que é igual a 150 litros de etanol. Facinha também, né? 150 litros de etanol, alternativa A. A de Avengers. Maravilha. E para fechar, vamos aqui para a questão 30. Vamos fechar ela aí. Eu creio que, se eu não me engano, ela é bem tranquilinha também. Uma empresa utilizou 5 kg de determinado insumo na composição de 60 unidades de um lote com 84 unidades, certo? Ele utilizou 5 para produzir 60. Nas mesmas condições, para compor as unidades restantes desse lote, a empresa irá utilizar desse mesmo insumo mais... Olha que beleza. Aqui a gente tem duas formas de fazer. A gente pode analisar fazendo o todo, né, procurando ali quanto que ele faz para produzir 84 unidades. Ou a gente pode ver só a diferença, porque assim, ele já produziu 60 de 80. Então a gente pode ver quanto que ele demora para fazer tudo, depois é só tirar a diferença, né? Ou a gente pode fazer quanto que ele precisa para fazer a diferença, que é de 60 para 84, são 24 unidades. Daí a gente teria ali uma regrinha de 3, certo? Ele quer saber aqui, ó, como para compor as unidades restantes desse lote, a empresa irá utilizar desse mesmo insumo mais. Então vamos lá. Vamos lá. Tá na mão. Temos aqui questãozinha 30. A gente tem uma regrinha de 3, certo? Onde a gente tem o quilograma e a unidade. Certo? O quilograma é a unidade. Aqui em gramas ele diz que a gente tem 5 kg para 60 unidades. Quantos quilogramas eu vou ter? Eu vou colocar o total aqui, tá, gente? Para fazer as 84 unidades. Fazemos a nossa multiplicação em x, porque quando eu aumento o número de quilogramas, eu vou precisar aumentar o número de insumos, certo? Aumento quilogramas, aumento as unidades, aumento a quantidade de quilogramas que eu preciso. Fazendo a nossa multiplicaçãozinha em x, vai ficar 60x, que é igual a 5 vezes 84. X é igual a 5 vezes 84. Vai dar quanto para a gente? 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 8, 40, 420. Dividido por 60.
x é igual a... Corta-se o zero aqui pra gente. 42 por 6 dá 7. 7 o quê? 7 quilogramas. 7 quilogramas é o que ele precisa para fazer tudo. E 5 quilogramas é o que ele precisava para fazer 60 unidades. A diferença dos dois, de 60 para 84, eu teria aqui, então, 5 para 7. Eu vou precisar de mais 2 quilogramas de insumo. Belezura? Então, nós temos aí a alternativa A também. Perfeito. E então, a gente encerra aqui a prova da VUNESP desse último final de semana da Câmara dos Vereadores aqui de São José dos Campos, do município de São José dos Campos, para auxiliar legislativo. Beleza? Eu espero que vocês tenham ido bem. Caso vocês tenham dúvida também nas questões de específicos, vocês podem mandar para mim, que eu tenho aqui a listinha, tá certo? Então a gente pode bater um papo sobre elas também. Fica aí as questõezinhas de matemática. Um forte abraço para vocês. Siga aí, curta, dê o seu like no vídeo. Não deixe de dar o seu like, beleza? E a gente se vê. Se vocês precisarem de alguma coisa, é só falar comigo lá pelo Instagram, tá bom? Forte abraço e fiquem com Deus. Falou!